casamento é algo muito sério. E é necessário saber o que as Escrituras dizem sobre o casamento. O que as Escrituras dizem sobre o relacionamento conjugal e o que Jesus disse sobre o casamento. Eu tenho um texto aqui de Mateus 19, mas antes eu quero abordar com você a própria palavra, o vocábulo, casamento. Inclusive, o casamento deriva em português, né, de casa. Casamento. E é uma palavra, casamento, que vem do latim, casamentum. E que fala, é muito interessante isso, fala de uma habitação instalada em um terreno. E a ideia aqui nesse dicionário, nessa dicionário etimológico, diz que é o primeiro passo, essa casa instalada em um terreno, é o primeiro passo para se ter uma relação boa, evitando, é muito interessante essa colocação aqui, evitando confusão com as famílias. Ou seja, a ideia do casamento, na sua etimologia, é alguém que adquiriu um terreno, construiu uma casa e ficou ali morando com a sua esposa, com o seu marido, para que possam ter a própria vida. Nesse sentido aí, separados da família. E o casamento vem disso, de se ter, a palavra casamento, de se ter uma casa para morar com o outro. E aí, isso é interessante, porque Jesus fala sobre isso em Mateus 19, versículo 5, e que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe. Primeira questão, deixar pai e mãe, aqui não é no sentido de abandonar, é no sentido de deixar de morar junto. Daí o grande problema que nós temos, que a sociedade tem. Porque alguém vai dizer assim, não, mas eu morei com minha sogra, eu nunca tive problema nenhum. Morou todo mundo junto, eu não tive problema nenhum. Então saiba o seguinte, que você não é regra, você é exceção. Porque, e tudo na vida tem uma exceção. Você foi viver, ótimo, vivi muito bem, não tive problema, mas você sabe muito bem que vivendo numa casa que é da sua sogra, do seu sogro, a casa não é sua. E com certeza alguma dificuldade você teve nesse sentido, por a casa não ser sua. A não ser que, tem gente que é assim, se for, não tem consciência disso. Não chegou a acender a luz para ter consciência. Não, a casa não é minha, a casa é da minha sogra, do meu sogro. Então, quem já tem essa luz, esse entendimento, diz, não, ele está bem, me trata muito bem, nós nos damos muito bem, mas eu não tenho minha casa. Mas alguém que diz, não, mas a minha vida com sogro e sogra foi uma vida maravilhosa, é uma vida muito boa, é exceção. Porque a regra é essa aqui. Deixará o homem pai e mãe. Então é deixar pai e mãe. E aí diz, e se unirá à sua mulher. E se unirá. Terá união com a sua esposa. Aí entra uma outra coisa muito importante, que quando nós nos casamos, a ideia tem que ser justamente de eu vou me unir com a outra pessoa, debaixo da bênção de Deus. Então eu tenho que saber que essa outra pessoa, ela é diferente de mim. Nós estamos
podemos estar vivendo um momento espetacular, apaixonados um pelo outro e tudo mais, mas as dificuldades virão quando essa toda excitação do casamento, né? Essa paixão toda, ela começar a baixar mais, esmaecer, né? Aí, quando eu começa a se abaixar esse teor do patos, né, da paixão, aí começa a vir o olhar para as dificuldades. Mas quando eu tenho consciência de que isso irá acontecer, mas tenho consciência de uma união, não só física, mas uma união espiritual, aí eu começo a entender que eu tenho um compromisso com aquela pessoa, ela tem comigo, juntos, em unidade, nós temos um compromisso com Deus. E que não deve ser qualquer coisa que nos separe, porque hoje está assim, né? As pessoas se casam, mesmo crentes, se casam para se separar. Ouvem a voz do mundo e dizem, não, você tem que estar junto enquanto você está feliz. O que é estar feliz? É estar com desejo sexual em dia? O que é estar feliz? É estar casado com uma pessoa que não esteja muito magra ou não esteja muito gorda? Mudou o físico depois que casou comigo? Ou a gente começou a ter intrigas e algumas questões que podem ser resolvidas, ele cedendo e eu cedendo, porque os dois têm compromisso com Deus? Eu estou falando de casais cristãos, em que ninguém aguenta nada de ninguém. Eu estava vendo um dia desse, claro que a gente não vai dar nome de ninguém aqui, olhei minha rede social e estava lá, a indicação de fulano como amigo para mim. Aí eu olhei e vi a foto do fulano lá, um conhecido meu amor e tal, mas eu olhei, mas não era a esposa dele que eu tinha conhecido na época. Eu digo, mas será que fulano, filha dele não é, que não tem idade para ser filha? Aí entrei a ver. Foi lá, novo relacionamento, está noivo, parece que vai casar, ou é casado recente, não me lembro. E eu fiquei chocado porque eu conheci aquele casal, estiveram conosco um tempo, e eles pareciam muito felizes. E já se separaram e ele já está em outro relacionamento, e ela em outro relacionamento. Quer dizer, o que leva as pessoas a não durarem nada em um relacionamento é 1 ano, são 2 anos, 3 anos, como cristãos. Pois as pessoas não têm o compromisso do que é um casamento, que não é só uma união física, é uma união espiritual. Eu estou dizendo aqui que é fácil? Eu estou dizendo aqui que não tem dificuldades, não tem tentações, não tem lutas? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo apenas que a consciência é maior do que a dificuldade. Que a dificuldade vem, ou as dificuldades, no plural mesmo, vêm. E são muitas. Lutas, dificuldades, tentações das mais diversas, elas vêm. E elas estão aí, né? Nos olhos, na cabeça, em tudo quanto é lugar. Estão aí. Porque a dificuldade vem, eu sou tentado a deixar. Eu sou tentado a abandonar. Aí eu estou aborrecido com ela está aborrecida comigo, e acho que é melhor separar, porque nessa fase do casamento aqui que nós estamos vivendo, a gente não está se entendendo. Não, mas eu me casei com ela para que eu melhore. Então ele diz aqui, ó. Porque esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá, não vai se separar. Deixará o pai e a mãe para se separar da sua mulher, para que ele tenha um pensamento, ela tenha outro, para que eles andem o tempo todo em desacordo. Não, ele deixou pai e mãe para se unir com a sua mulher.
Você deixou pai e mãe para se unir com seu marido. Em muitos momentos dessa união, haverá sim desunião, haverá sim aborrecimento. Mas isso é uma coisa que, para que eu veja se vai funcionar o meu casamento e que vai me dar uma deixa, é o namoro e o noivado. Porque esses dois momentos, namoro e noivado, é para que ambos vejam e saibam e cheguem ao entendimento se querem verdadeiramente o casamento ou não. Eu namoro para casar. Então eu namoro para ficar noivo, para ficar noiva, para casar. Essa deve ser a nossa ideia. Essa deve ser a ideia do cristão. Então eu comecei a namorar, vou conhecer os pais do meu namorado, da minha namorada, vou conhecer os pais, vou conhecer a família, vou saber como é que ela trata, como é que ele trata o pai e a mãe, porque do jeito que trata pai e mãe, é do jeito que vai me tratar, aliás, é um pouquinho pior, porque eu não sou sangue. Se o fulano trata mal o pai, trata a mãe mal, sendo sangue, sendo filho, agora imagine eu que não sou sangue, como é que ela vai me tratar? Como é que ele vai me tratar? Você está entendendo? Então, o namoro é a fase para que um conheça o outro e veja se dá certo. E o noivado é para eu me organizar para o casamento. Não é chegar no casamento sem nada, sem organização de nada, sem saber nem onde é que eu estou na relação. Então, meu irmão, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Já já eu volto. Deus fez o rio para o mar, fez de ouro o sol, pintou de azul o mar, decorou a noite com estrelas, deu prata pro sorriso do luar, criou a inspiração e a poesia e um poeta pra rimar, pôs as notas na melodia e deu a voz para cantar. E pra mim deu você, pra me amar e eu te amar. Quanto mais o tempo passa, mais eu passo a te amar. Nosso amor é um vinho bom que Deus abençoou. Acaba tudo, acaba o mundo, só não tem fim o nosso amor. Deus deu talentos e dons aos humanos, ninguém ficou de fora dos seus planos. Deu a alguns força e coragem pra vencer, pra outros sabedoria e amor pra viver. Deu esperança pro sofrimento e a fé pra conquistar. Criou o milagre do encontro e o coração para amar. E pra mim deu você, pra me amar e eu te amar. Quanto mais o tempo passa, mais eu passo a te amar. Nosso amor é um vinho bom que Deus abençoou. Acaba tudo, acaba o mundo, só não tem fim o nosso amor. E pra mim deu você, pra me amar e eu te amar. Quanto mais o tempo passa, mais eu passo a te amar. Nosso amor é um vinho bom que Deus abençoou. Acaba tudo, acaba o mundo, só não tem fim. O nosso amor.
deixará o homem pai e mãe e se unirá. E se unirá à sua mulher. Agora entra um ponto muito importante. Como eu falei, tem que ter consciência de unidade. Eu ensino muito essa consciência de unidade para a igreja, porque veja bem, quando eu tenho unidade, tenho consciência de unidade, eu sou um com a minha equipe. Por exemplo, no trabalho, eu tenho uma equipe, vamos dizer que eu tenho uma equipe de vendas. Essa equipe tem que estar não só em união, ela tem que ter unidade. O que é isso? Todo mundo trabalhando pela equipe. Quando começa a chegar inveja, porfia, contendas, foi Jesus que disse, o reino dividido não pode subsistir. Então é destruição total. É necessário que haja esse entendimento. Para que eu tenha uma união verdadeira, eu tenho que ter, antes de tudo, unidade, que é a consciência de que nós só funcionaremos bem juntos e no mesmo propósito. Não, mas sabe o que é que fala muitas vezes aí, e que eu já vi isso acontecer tantas vezes? É o egoísmo. O que atrapalha muito o ser humano é o egoísmo. Que o egoísmo gera vaidade, o egoísmo gera orgulho. E as pessoas não querem ceder. E aí vem a destruição. Então é muito importante ter a consciência de unidade. Por isso que ele diz aqui assim, ó, presta atenção aqui quando ele diz: se unirá a sua mulher. Olha agora, tornando-se os dois uma só carne. Olha só. É uma ação contínua. A palavra tornando-se. Vê? Tornando-se. O tempo todo tornando-se. Ou seja, fazendo-se. Ação contínua. Tornando-se, fazendo-se. Com o marido, com a esposa. Uma só carne em Cristo. E aí essa palavra aqui, tornando-se os dois uma só carne, e Jesus está perguntando para ele se não foi assim que Deus falou, não foi assim que foi feito desde o começo? Tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porque estão se tornando uma só carne, se tornando uma só carne. A união em unidade é tão perfeita, a minha consciência de que sou um com a minha esposa, ela se torna tão maturada e tão perfeita, que aí eu tenho união com ela, porque sei que a nossa felicidade, que a minha felicidade depende muito de fazê-la feliz. E a felicidade dela depende muito de me fazer feliz. E quando ela tem essa consciência e eu tenho essa consciência, nós somos felizes, nós seremos felizes. Porque o grande problema é o egoísmo. Eu vou casar para eu ser feliz. Não, você tem que casar para fazer o outro feliz. E ser feliz na felicidade do outro. E o outro pensar do mesmo jeito. Eu vou casar para fazê-lo, para fazê-la feliz. E serei feliz na felicidade dele, na felicidade dela. Porque a felicidade dele ou dela me realiza como homem, me realiza como mulher. É assim que se tem que pensar. É assim que é o caminho bíblico. Para que se tenha um casamento que seja duradouro, casamento que seja até o fim. Para que isso aconteça, tem que haver o compromisso da unidade, tem que haver o compromisso da união. E isso realmente dá trabalho. Isso realmente dá trabalho.
Não adianta querer minimizar. Por isso que eu coloquei o título hoje de casamento igual a dificuldade, porque você terá dificuldade. Você tem dificuldade como você tem em todos os relacionamentos, seja de amizade, seja de coleguismo, seja onde for. Você tem dificuldades. E você vai ficar abandonando todo o trabalho, todo o emprego, tudo, porque naquele momento houve um dissabor, naquele momento houve uma contrariedade, ou você vai se adaptar. Então é necessário que você aprenda a se adaptar. O seu cônjuge também se adaptará a você. Agora é importante entender o seguinte, que isso tem que ser ensinado para as pessoas, como eu estou falando aqui agora, como eu estou fazendo aqui agora, para despertar as pessoas, isso tem que ser dito para os jovens. E os jovens têm que ouvir mais sobre isso. Tem que ouvir sobre relacionamento, sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, sobre o que é o casamento. Porque o casamento está altamente banalizado. Os relacionamentos estão pueris, estão sendo feitos assim, banalizados. Então, estão sendo feitos aí nessa sociedade, como se diz aí, essa sociedade líquida. Os relacionamentos estão assim também. Então, nós precisamos de uma volta ao que Jesus falou. Por essa causa, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. E aí ele diz, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Os dois sendo feitos uma só carne. Não porque não tenha dificuldade, porque não exista problema, mas sim porque eles reconhecem a unidade, reconhecem a necessidade de que só haverá união, havendo unidade, que é propósito de estar juntos e um melhorando o outro. Isso precisa ser dito, isso precisa ser ensinado, isso precisa ser aprendido pelos casais. Ok? Então, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero orar por você e com você, abençoando o teu casamento, em nome de Jesus. A tua união. Senhor nosso Deus, crendo na tua palavra, te peço uma bênção especial por todos que nos ouvem aqui nessa noite, falando sobre casamento, sobre essa união que precisa, antes de tudo, haver unidade para que esse relacionamento sobreviva, consciência de unidade, para que esse relacionamento sobreviva e que essa família seja abençoada e próspera em tudo. Então, meu Deus, que tu venhas abençoando nessa hora a consciência desse marido, dessa esposa, ou dessa pessoa que está se preparando para casar, que está noiva, ou essa pessoa que está namorando, mas que tu venhas direcionar, dirigir, iluminar, para que a decisão de se casar seja a melhor possível, tomada dentro de um entendimento, Senhor meu Deus, do que é o casamento. E abençoa essas pessoas que já estão casadas, dando para cada uma delas, Senhor meu Deus, entendimento, maleabilidade, resiliência, que elas possam ter suporte, suportando uma a outra, em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores, esteja sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Grande abraço. Sucesso com a graça de Deus.